Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Chegamos com mais um Papo de Quinta e como vocês podem observar, o Papo de Quinta hoje é especial. Até a arte aqui do monitor está especial, porque é o nosso programa do Dia das Mães. E para representar todas as mães, uma mãe que vai inspirar muitas de nós, muitas famílias, que é a Elaine Renzi, que veio contar a sua história tão linda, tão inspiradora e como foi o processo dela se tornar mãe do Vicente. Bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Fabiana. Olá a todos. Olha, fiquei até emocionada com essa apresentação, não esperava. Mas eu espero que o nosso papo de hoje inspire muitas mamães, muitas tentantes, né? Que sabem que é um processo que não é muito fácil, né? É verdade, é um processo que às vezes para algumas é tão fácil que acontece até sem a pessoa planejar. E para outras, Deus prepara uma história diferenciada, assim como foi com você, né? Nós fomos muito privilegiados por Deus, pois eu e meu esposo estamos casados há 15 anos, né? E há 10 anos a gente veio pedindo a Deus, né, orando para que Ele preparasse uma criança para nós, né, um filho ou uma filha. E promessas de Deus sempre vindas do coração de Deus, falando: espera, calma, que tudo vai acontecer no meu tempo, né? E esperar o tempo de Deus também não é fácil. Então a gente aprendeu muito nesse tempo, né? E daí entramos na fila da adoção, fizemos o processo, né? Nosso processo durou 3 anos, né? Foi 1 ano de documentação, 2 anos de fila, e esses 2 anos parecia uma eternidade. E aprove Deus que em julho de 2021 ele chegasse para nós, né, com apenas 2 meses e meio. Que maravilha, né, pessoal? Eu costumo dizer que se nós analisarmos o ser humano, a fisiologia do ser humano, de uma mulher especificamente, o que é mais importante para a mulher estar viva? Ela ter um útero ou ela ter um coração? E o filho da Elaine nasceu do coração, nasceu do principal órgão, né? E como foi o momento em que você e o seu esposo, o Anderson, vocês decidiram, falaram: olha, vamos iniciar o processo porque o nosso filho vai vir desta forma? Então, nesses 10 anos que a gente tentou, né, engravidar e fizemos todos os exames e tudo bem, tudo certo e nada acontecia, né? Todo mês uma frustração. O Anderson já tem uma filha, né, de 23 anos, que eu também já adotei ela, né? Quando nós casamos ela tinha 8 aninhos, então desde sempre ela é minha filha também. Mas a gente queria ter agora um menino, né? Queria ter uma criança ali do nosso relacionamento, né? E quando deu esses 10 anos que a gente parou, falou: vamos pensar aqui. Não está acontecendo por via natural. Como eu trabalho no hospital, até surgiu muitas perguntas: mas por que você não faz uma inseminação, né? E eu sempre tive comigo: não, tem que vir natural. E se vier de Deus, pela adoção, é uma via natural também. Falei: não quero injetar nada em mim, não quero estimular nada em mim, embora não sou contra quem faça isso, faça, se você tem a vontade, se você tem esse desejo de gestar, ver sua barriga crescer, sentir os enjoos e tudo, faça. Né? É uma questão de sentir, cada mulher sente de uma forma, né? Eu queria ser mãe, Fábio, de qualquer jeito. Independente da forma, eu queria ser mãe. Então, assim, eu não queria engravidar, né? Eu não queria ver minha barriga crescer. Ainda as pessoas falam assim: mas se você pode engravidar ainda. Posso, mas não é isso que eu quero. Por isso que nós entramos na fila da adoção de novo, né? Então, assim, é uma forma
que a gente escolheu de ser pais. Ainda eu falei para o Anderson, antes de vir, eu falei assim, muitas pessoas falam que a criança que recebe a família, né? Mas, na verdade, não é. Somos nós, os pais, que recebemos a criança. Nós que precisamos deles. Não é eles que precisam de nós. Somos nós que precisamos dele. Porque o núcleo familiar, quando a criança ainda não chegou, parece que tem uma lacuna, né? Sim, é um vazio, né? Na verdade, até eu comento com muitas pessoas, eu falo, gente, vocês conseguem se ver ser o filho de vocês? Porque a gente tem, né, o antes do filho e depois do filho, né? Por mais que dê trabalho, é cansativo. Gente, eu não consigo me ver sem meu filho. E aí, agora, eu não consigo me ver agora sem o outro filho. É porque ela está gestando, né? Gestando pelo coração. Pela segunda vez, Pela segunda vez, exatamente. Então, assim, é muito doido, porque a pessoa fala assim, gente, mas 2 filhos... gente, 2 filhos. Não sei por quê. Nasce, isso é algo que vem de Deus mesmo. Nasce esse desejo nosso, Sim. sabe? De querer ter mais um e pela via da adoção. E a gente não sabe os planos que Deus reserva. Se vai ser apenas mais um. Um dia de cada vez. Deus vai plantando, né? Os desejos, os sonhos. Bom, vocês entraram, né? Pela via legal, Sim. através da fila nacional de adoção, né? Do cadastro nacional de adoção. Isso. Viveram esses 3 anos de espera, gestaram esses 3 anos. Esses 3 anos. E quando vocês fizeram o processo, vocês já optaram por ser um menino ou vocês ainda não sabiam? Não optamos. Nós deixamos para vir natural. Assim como uma gestação normal, né, biológica, nós queremos da mesma forma. Nós quisemos e queremos agora da mesma forma. Não colocamos sexo, sem restrição nenhuma. Ótimo. E agora vocês já estão também próximos, o processo de habilitação já está concluído, mesmo porque facilita de certa forma que vocês já tiveram um processo concluído com sucesso, para qualquer momento chegar, parir, né? Sim, a qualquer momento parir. O segundo processo agora, né, é um pouco mais fácil, né, entre aspas dizendo. A gente passou por apenas uma entrevista, né, com a psicóloga assistente social, que é muito importante, Fá. É muito importante você que quer adotar, você que, né, pensa em uma criança, faça tudo certinho como a lei manda, para que você não tenha problemas, né? Então, é bom fazer tudo certinho. Então, nós fizemos a entrevista, esperamos a decisão do juiz, porque não bastava só uma entrevista. Isso foi para a mão do juiz, e o juiz deu a nossa nova habilitação, já vai para 2 anos. Conta, então, para os nossos espectadores como foi o parto do Vicente, como foi a chegada dele. Gente, foi emocionante. Eu estava lavando o meu quintal, o Anderson estava trabalhando, e meu telefone tocou, porém eu não consegui atender. Mas quando eu vi setor técnico, as minhas pernas sumiram. Eu não senti nada, eu sentei no chão e eu já liguei para ele, desesperada. Liga no setor técnico, eles ligaram agora. E aquele desespero, que será que é? Mas assim, eu estava pensando que seria a chegada de uma criança, mas também não estava pensando nisso, porque eles sempre ligam para atualização de cadastro, as coisas, né? Mas algo naquele dia me dizia que era a chegada do meu filho, né? Ou da minha filha, a gente não sabia o que era. E quando, né, o Anderson ligou para mim e falou, amor, é sim o nosso filho. Aí eu falei, nosso filho? Por quê? É menino? Ele falou, é um menino. E aí foi, gente, marcamos a entrevista com a assistente social, com a psicóloga, e nesse primeiro momento ela só nos mostrou a fotinho dele, né? Que, gente, olha, foi assim, amor, né? Ele fala à primeira vista, porque a gente já amava ele, né? E, incrivelmente, a fotinho que eles mostraram foi uma fotinho dele sorrindo. Aquele sorriso banguelinho, sem dente nenhum, com 2 meses e meio, né? Indo para 3 meses, pequenininho. Eu falei, não, esse é nosso filho.
Aí, depois de uma semana que foram nos apresentar ele pessoalmente, né? Nossa, eu fico imaginando receber a ligação e esperar uma semana, porque eu me coloco no seu lugar, eu recebo a ligação, eu quero, me dá, né? Exatamente. Por isso que eu falo para você, Fá, que assim, a gestação por adoção não é diferente de uma gestação biológica. Eu tive por mais que eu não queria ter sintoma nenhum, eu tive todos nesse período. Eu tive ansiedade, eu tive enjoo, eu tive crises de vômito, porque você passa nervoso, você fica ansiosa, né? E a gestante também, né, por via natural, também fica. Então, esse dia deles mostrarem a foto para nós foi o nosso ultrassom, foi aquele último ultrassom, né, antes do parto. Agora, o dia do parto, como o Anderson estava falando, quando a assistente social entrou com ele, todo embrulhadinho, que ele olhou... eu não posso chorar, gente. Mas é choro de amor. Se alguma lágrima rolar, são lágrimas de amor. Ai, gente, Só quem tem o desejo de ser mãe vai entender todo esse sentimento, né? Quando eu vi aquele rostinho dele, que ele olhou assim para mim e para o Anderson, ele não chorou, ele não esboçou, ele sorriu, sabe? E foi assim uma conexão mesmo. E ali Deus falou para mim: esse é seu filho. Então valeu a pena, valeu muito a pena esperar, valeu a pena passar por todo o processo, valeu a pena ver tudo que a gente passou e ter ali nos nossos braços. Só que ali, a gente, né, como um bebê recém-nascido, nós tivemos que devolvê-lo, né? Nós conhecemos ele por 15 minutos, devolvemos, aí passou mais 4 dias, e 4 dias que pareceu 40 anos, que a gente pôde pegar ele e passar uma tarde. Né? Que esse processo, gente, só para explicar para você, é o processo de como eu posso falar? De aproximação, né? Por mais que ele é um bebê, bebê, ele tem que ter, né? Para ele ter esse reconhecimento, né? Ele foi uma adoção voluntária, porém, ele foi para o abrigo. Ele saiu da maternidade e foi para o abrigo por causas de burocráticas mesmo, né? Documentação e tudo. Então, tem gente que fala, mas criança, quando é entrega voluntária, sai da maternidade e vai direto para a família. Depende. Existem casos e casos. Né? E uma outra coisa que me ocorreu também, pessoal, é que por mais que seja rigorosas, né, todas as fases do processo de adoção, existem, infelizmente, casais que veem o bebê ali, passam uma tarde com o bebê e tal, e depois falam, eu não quero esse, sabe? Parece uma coisa assim, muito fim do mundo, mas infelizmente acontece. Então, por isso que eles têm todo esse cuidado. Sem contar que existem ainda, né, aqueles casos mais escabrosos que as pessoas adotam e depois devolvem, né? Exatamente. Inclusive, depois desse dia que a gente passou a tarde, a gente devolveu o Vicente de novo. Passou mais 3, 4 dias, acho que se eu não me engano, para ele poder passar o final de semana com a gente. Passou o final de semana com a gente, na terça-feira nós fomos devolvê-lo, né, teoricamente. Só que quando a gente chegou lá, a psicóloga e a assistente social perguntou para nós: é isso mesmo que vocês querem? Nós realmente achamos um absurdo elas terem perguntado isso, né? Mas depois elas explicaram. Ela falou: olha, nós já tivemos caso de famílias que passaram o final de semana com a criança e porque a criança chorou a noite inteira, elas não queriam e vieram devolver. Infelizmente. Então, falei, não, gente, eu quero ser mãe para ouvir o choro do meu filho mesmo, para ir lá correr, quero ficar sem dormir. Quero ficar sem dormir, né? Falei, não, ele é meu filho mesmo, daqui eu só saio agora com ele. Ela falou, não, aqui está o seu protocolo não, a guarda, né, provisória, e pode ficar com ele. E depois nunca mais mesmo. Ele é nosso mesmo. E no dia do meu aniversário, 13 de fevereiro, nós recebemos a certidão de nascimento com o nome dele novo
com o nosso sobrenome e nós sendo os pais legais dele. No dia do seu aniversário. São as deucidências que a gente fala, Exatamente. né? Que coincidência não existe. Você mencionou a respeito do nome e me bateu uma curiosidade. Por exemplo, ele foi uma adoção voluntária. Você Sim. disse que ele nasceu e já foi direto para o abrigo, Sim. né? Mas mesmo assim, ele tinha um nome? No abrigo, eles dão um nome, né? Um nome fictício. Referência para a criança não ficar sem. E por incrível que pareça, foi um nome muito lindo que nós gostamos. E nós decidimos não trocá-lo. Que maravilha! Nós decidimos não trocá-lo e ficou Vicente. Nós só acrescentamos o Luiz do pai, né? E o restante foi o sobrenome nosso. Olha só, era tão pra ser mesmo que já veio até com o nome que vocês desejavam, gostavam, porque às vezes, querendo ou não, os pais, além de sonharem com o filho, também tem aquela coisa de sonhar com um nome, sim, né? Sim, todos. Agora, o próximo a gente pensa também em trocar o nome, se caso vier, né? Nós já temos alguns nomes em mente, tudo. Mas assim, né? Se Deus tocar e for aquela criança com aquele nome, vai ficar aquele nome mesmo. Uma outra curiosidade. Como vocês não sabiam se seria menina ou menino, o peso que teria, o tamanho, como que rolou a questão do enxoval? Foi tudo na correria ou algumas coisas vocês já tinham? Gente, eu falo pra você, quando as coisas de Deus, tudo acontece. Nós ganhamos tudo, assim, em um dia. E um dia eu tenho uma amiga maravilhosa, que a gente trabalhava junto. Ela simplesmente chegou em casa com todo o enxoval dele. E a nossa igreja, né? A nossa igreja fez um chá de boas-vindas para o Vicente. E ali também nós ganhamos tudo, fralda, mamadeira. Ganhamos tanta coisa, que assim, eu não consegui pedir nada, sabe? Não deu nem tempo de pensar nisso, chegou. Eu só avisei e falei, pessoal, nosso filho nasceu. De repente, a minha casa começou a ser invadida por presentes e foi. Ali a gente recebeu muito carinho. E a família? Como que reagiu mediante a chegada do Vicente? Como um filho biológico. Como se recebe um parto natural. Emoção, vovô chorou, vovó, então, a mãe do Anderson, meu Deus do céu. Ela estava muito doente na época, né? Estava meio depressiva. O Vicente chegou, abalou as estruturas, a vovó se curou. Assim, é xodó mesmo. E aí, me conta uma coisa, por exemplo, para os casais, as mamães que estão, né, em processo de adoção, que pretendem adotar, que tem esse sonho e depois da sua entrevista vão ter a certeza que é isso que querem. A mãe tem direito à licença maternidade normal, como Sim. um parto biológico, né? Sim, tem. Tem licença igualzinho uma mãe biológica, não tenho que tirar. Na época do Vicente, eu não estava trabalhando registrada, eu não estava trabalhando, né, em empresa. Eu pagava, né, o meu mensal, que eu era autônoma, na época eu era cabeleireira, e por isso eu consegui acessar a justiça e conseguir a minha licença através disso. Então, para mim foi tranquilo. Mas agora na empresa também a mesma coisa, tendo o meu parto, eu já saio de licença maternidade. Ah, legal. E como foi o primeiro Dia das Mães com o Vicente? Porque agora o nosso programa, ele está indo ao ar numa quinta-feira, no domingo próximo é o Dia das Mães. Como foi o seu primeiro Dia das Mães? Ai, foi lindo, né? Papai preparou surpresa junto com ele, né? Foram levar flor para a mamãe. Ai, mamãe só chorava. Não tem como, né? E assim, não caía a ficha ainda, né? Demora um pouquinho para cair tua ficha, que agora você é mãe. Por mais que eu já era, né? Eu me sentia a mãe da Júlia, né? Que é a filha do meu esposo. Mas assim, eu ficava, assim, ela não era todo dia que ela estava em casa, né? E agora eu tinha uma criança todo dia em casa. Então, assim, ele me acordando, bom dia, né? Ele ainda não falava, né? Mas ele via aquele sorrisão banguelo dele, assim. Ai, gente, tudo de bom. E o processo que eu acho incrível
e acredito eu que vocês passaram e passam por isso diariamente, é começar a ver características de vocês na criança, né? Muitos pais adotivos, ninguém fala que a criança é adotiva, por quê? Porque chega a se parecer fisicamente, ou então a forma de se comunicar, um gesto, os gostos. É incrível isso, né? Não, o Vicente, assim, ele é totalmente a cara do Anderson, né? Então, quem for me seguir depois aí vai ver. Ele é muito a cara do Anderson. E, assim, comunicativo igual o pai e igual a mãe. Aí eu falo que a simpatia é da mãe, embora o pai é simpático também, mas, assim, a simpatia e a alegria é da mãe. Mas ele se parece muito com a gente. Mas é por causa realmente dessa convivência, né? Acaba que alguns traços vai lembrando os pais, né? Mas acho que o mais importante disso, Fá, é o caráter. Sim. A criança pode não parecer nada com os pais adotivos, mas tendo o caráter dos pais adotivos, basta. É o essencial, né? É o essencial. O essencial são os pais realmente terem esse objetivo de formar um ser humano, independente das características, independente do sexo, mas formar o ser humano que vai dar muito orgulho para vocês, que um dia talvez possa também adotar, né? Exato. Porque a palavra adoção, muitas vezes, ela tem que ser utilizada, é a única forma de nós descrevermos o ato, mas é algo também que em alguns momentos se torna até obsoleto, né? Porque Sim. é seu filho que nasceu em outro lugar, que foi gerado em outro lugar, que não foi do seu ventre. Sim. Né? Porque muitas pessoas ainda, infelizmente, têm aquele preconceito. Tem. Né? Uhum. É adotado. Eu tenho 2 filhos biológicos e um adotado. Não, eu tenho 3 filhos. Exatamente, Fá. Isso eu bato tanto nessa tecla no meu Instagram, às vezes eu faço algumas histórias, que eu vejo algumas histórias, que eu falo, gente, não é possível. Eu falo assim, tem a mãe adotiva, a mãe biológica, a gente fala isso em termos de referência, mas assim, mãe é mãe. É mãe, filho é filho. Filho é filho, independente de como eu tive ele é meu filho. Então, a partir do momento que ele está comigo, ele não é mais o adotado, ele é meu filho. Ele foi adotado, ele não é adotivo. Ele foi adotado, ele não é mais. Sim, Entendeu? porque algumas crianças chegam... Hoje, as pessoas ainda têm um pouco mais de consciência, mas ainda existe, né, uma certa maldade. A chamar a criança de adotado na escola e tal... como se isso fosse algo pejorativo, né? Exatamente, como se fosse algo ruim, né? E não é. Muito pelo ruim. contrário. Pelo contrário. Foi escolhido. E quantos são biológicos e não foram desejados, não foram escolhidos, né? Não foram esperados. E uma coisa, Fá, que eu quero deixar também de conselho para os papais aí que estão na fila, né? Contem para os seus filhos sobre a história deles. Não deixem de contar. Por mais traumático que seja, e é por isso que todo esse processo da adoção, antes de você entrar na fila, você é preparado para isso. Né? A psicóloga, a assistente social, elas te preparam para isso, né? Para receber... Porque tem gente que entra na fila da adoção e acha que vai adotar uma criança perfeitamente, né? Sem nada, sem nenhum trauma. E não é assim, gente, né? Não é, infelizmente não é assim. Então, algum tipo de trauma aquela criança ela vai ter, né? Seja físico, emocional, algum trauma ela vai ter. E a gente tem que estar preparado. Até os biológicos, né? Até os biológicos, né? Então, assim, tenham em mente que você tem que contar. Então, o Vicente, hoje ele fez 3 aninhos, mas quando ele fez 2 aninhos, que ele começou a falar algumas palavrinhas, a gente já foi falando para ele, filho, você nasceu na barriga de uma outra mulher, porque o papai do céu fez assim, te quis na barriga de uma outra mulher para você vir de presente para a mamãe e o papai. Tá bom? Tá bom. E essa é a história dele. E ele vai crescer levando isso de uma maneira muito natural. Exatamente. Porque aquelas coisas que a gente vê em novela,
acontece da pessoa descobrir depois de jovem, depois de adulto, e se revoltar contra o pai e a mãe. Por quê? Porque eles viam naquelas pessoas as pessoas que eles mais podiam confiar no mundo. De repente descobrem que omitiram uma informação tão importante. Não é justo. Não, não é. E é lógico, sempre com muita sabedoria, com muito carinho, respeitando a história da criança, né? Existem coisas que você não vai, dependendo, né, da criança que for adotada, você não vai contar para uma criança de 5 anos realmente uma história triste, né? Ela vai ter acesso a isso com 18 anos, se ela quiser. Mas você pode falar para ela, você não nasceu na minha barriga, mas você nasceu de uma outra barriga e veio para mim. Sim, conduzir de uma forma lúdica, leve, Exatamente. né? Em algum momento vocês pensaram ou chegaram a colocar no perfil adoção múltipla? Não. Queriam A princípio era até porque assim, eu não tenho rede de apoio, né? Então eu sou sozinha em Jaboticabal, o Anderson é filho único, eu não tenho cunhados e cunhadas por aqui, então assim, fica difícil a gente hoje não ter uma rede de apoio, né? Então a minha rede de apoio é o meu marido e a dele sou eu. Então assim, acho que mais um seria bom. Então, 2 está ótimo. Porque eu acompanho alguns perfis no Instagram de adoções múltiplas, 4, 5 irmãos, e realmente, gente, precisa ter uma rede de apoio, e não é uma pequena rede de apoio. A mesma forma, se de repente nós mulheres formos surpreendidas com uma gestação e descobrirmos que estamos grávidas de trigêmeos, quadrigêmeos, é humanamente impossível sozinha, né? Exatamente. E para você também fazer esse tipo de adoção, você tem que estar preparado psicologicamente. Fundamental, né? Você vai trabalhar com crianças de várias idades ali, né? Múltiplos irmãos, e com traumas diferentes, né? E agora eu estou aqui pensando, né? Faltam poucos dias para os Dias das Mães. A gente não sabe ainda o que pode acontecer. De repente o telefone pode tocar a qualquer momento. Não sabemos se é em 2024, em 2025, mas aí você vai ter um Dia das Mães com um filho a mais. Pois é. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode, dá até um friozinho assim na barriga, sabe? Mas, assim, tudo no tempo de Deus. Essa segunda gestação, eu falo que está bem mais tranquila, né? Assim, o Vicente tem trazido muita paz para nós, muita tranquilidade. Então, assim, no tempo que Deus quiser, pode chegar. Amor, afeto, carinho, cuidado, não vai faltar em casa, não. Eu gostaria que você deixasse um recado, não para quem tem o sonho de adotar, para quem está no processo, mas para as mães que adotaram e que têm os seus filhos gerados no coração, independente da idade deles, se são crianças, jovens ou já adultos. O que você falaria para essas mães que já passaram pela experiência que você está passando? Olha, eu falaria que... Acho que eu não tenho nem o que falar. Eu tenho que agradecer pela inspiração de vocês, né? Porque, como a gente mencionou, mãe adotiva, biológica, é mãe. Não importa da onde seu filho veio, você é mãe, você é guerreira, você é protetora, você é onça, você é leoa, e eu tenho certeza que, independente de sangue, DNA, você daria a vida, a sua vida pelo teu filho. Então, eu só tenho a desejar que Deus abençoe a todas as mães, todas as mamães, que continue dando força, vigor, vitória e, com certeza, né, um lugarzinho bem especial no céu, porque a gente vai merecer muito. Com toda certeza. A gente dá risada porque nós sabemos que criança dá trabalho. Sim. E tal, né? Cada uma com a sua particularidade, mas a palavra realmente é essa que você utilizou. Inspiração, né? Inspiração. São tantas histórias lindas, casos lindos, que às vezes a gente nem imagina que aquele filho veio através da adoção, porque isso
depois da questão burocrática concluída, é o que menos importa. É o que menos importa. E, Fá, eu queria também deixar um recadinho para aquela gestante que, né, descobriu agora há pouco uma gestação, né, indevida, né, ao seu pensamento, indesejada. Eu queria dizer para você não tirar essa criança. Não faça isso. Prossiga. Quando você tem uma lei que te protege, a partir do momento que você tiver essa criança, você pode entregá-la espontaneamente. Você não vai ser punida por isso. E pode ter certeza que essa criança vai ter um lar, vai ter pais que vão amá-la, vão cuidá-la. Então, não faça como muitas histórias que a gente vê por aí, né, de gravidez indesejada, que aborta ou que tem a criança e joga por aí. Não faça isso, gente. Procure o setor técnico da cidade de vocês, o hospital mesmo. Já está, todo mundo já tem esse conhecimento dessa lei, da entrega espontânea. Fale no pré-natal, se você está indo no pré-natal, avise que você não quer essa criança, que você quer deixar essa criança para adoção. Você não vai ser punida por isso. É a melhor forma, né? Sim, as mulheres entenderem que elas não vão ser marginalizadas por isso, que elas não vão se tornar menos ser humano por causa disso. Quem conhece a sua história é só você mesmo. E se este for o caminho, se este for o seu desejo, pense que você está sendo usada por Deus para dar um filho para alguém que está esperando tanto. E querendo ou não, é um ato de amor. Com toda certeza. Entrega, né? O Vicente, eu sou grata à genitora do Vicente, porque ela poderia ter deixado ele em qualquer lugar, mas ela preferiu entregar ele à adoção. Levou a gravidez até o fim, Levou até né? o fim, então eu sou grata a ela por isso. Com certeza, e todas merecem essa gratidão mesmo por formar, né, serem veículos para que famílias tão lindas e tão felizes sejam formadas. Ninguém merece ser condenada, ser julgada. Quem somos nós, né? Exatamente. Querida, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a sua história, assim como a de milhares de mulheres que divulgam no dia a dia, vão inspirando outras, e essa corrente de amor vai só crescendo, só aumentando, e as famílias vão se completando, né? Ai, muito obrigado, Fá, pelo convite. Me sinto assim lisonjeada demais de ter esse tempo aqui, conversar com você sobre adoção, que para mim, eu falei para você que é um assunto que eu amo falar, né? E é isso, gente. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães do mundo, para você que está aí nos assistindo, que você tenha um dia assim igual a você, bem maravilhoso. Um feliz Dia das Mães para você que está aqui representando todas as mães, né? Independente da via que o seu filho chegou. Existe aquela mãe também que é a tia que cria o sobrinho, que é a avó que cria o neto. O que importa é que você é mãe, você tem o seu filho, você tem os seus amores, os seus dissabores. Não existe ser humano perfeito, não existe filho perfeito, assim como não existe mãe perfeita. Mas com fé e amor tudo dá certo. Exato. Um feliz Dia das Mães para todas, e não se esqueçam, você merece ser feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.